Então, pessoal, a gente vai começar a nossa apresentação pela opção de baixar os XMLs lá no portal do E-Social, tá? Porque somente depois da gente baixar os XMLs é que a gente consegue fazer a importação no Questor, tá? Tanto das admissões quanto da questão dos históricos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês no slide, eu não tenho como demonstrar aqui o acesso dentro do portal de forma prática, tá? Devido à LGPD. Então, onde a gente acessa o portal do E-Social, lá é demonstrado dados do certificado, dados do trabalhador, né? Então, eu não posso estar fazendo essa exposição aqui. Então, por isso que eu trouxe para vocês o print das telas, das opções, como é que faz, né? É bem tranquilo, acho que com esses prints a gente consegue... se vocês precisarem estar fazendo, vão conseguir buscar essa informação, tá? Então, acessando o portal E-Social, como todo mundo já deve conhecer, né? Eu tenho essa primeira tela aqui, onde tem o empregador contribuinte, o empregado, o trabalhador sem vínculo, tem a opção de downloads, né? Então, a opção que eu vou é em downloads, solicitação, tá? Então, eu vou clicar em downloads, vou clicar em solicitação. O sistema vai abrir lá no portal, né? Vai abrir essa tela aqui. Deixa eu só ver aqui no Meet se está tudo certo, só um pouquinho. Beleza. Então, lá no portal do social, o sistema vai abrir essa tela. Eu vou informar aqui o período, vou informar aqui o tipo de solicitação, tá? Então, tem aqui, ó, tipo de solicitação que eu desejo fazer, tá? Pode usar a opção todos os eventos entregues em um determinado período, tá? Tem umas outras opções ali, todos os eventos de um determinado funcionário, né? Tem algumas outras opções. Se quiser baixar por funcionário, também pode, tá? Mas, digamos, vamos dizer que estamos falando de uma empresa nova, né? Que veio de um outro escritório para o nosso, eu não vou baixar só de um funcionário, né? Eu vou baixar todos os XML, mas aí também fica a critério de cada um, tá? Isso aqui são informações que o portal, opções que o portal te dá, fica a critério de cada um. Eu usei, do meu teste aqui, a opção todos os eventos entregues em um determinado período, tá? Aí eu vou informar o período desejado para baixar os dados, tá? Então, o portal, ele aceita apenas data dentro de um período de 180 dias de intervalo. Até ele fala aqui, ó, tipo de solicitação, intervalo máximo de... intervalo máximo de 185 dias, tá? Então, se eu tenho um período grande de dados para baixar, eu vou ter que fazer várias solicitações dentro desse período, tá? Que ele permite salvar. E o portal também me permite fazer apenas 36 solicitações por dia, tá? Então, digamos que passe disso, eu vou ter que fazer no dia seguinte mais solicitações, tá? Um exemplo, né? Por exemplo, se eu precisar baixar os dados da empresa desde 2021, o que eu vou ter que fazer aqui nas solicitações? Eu vou ter que colocar a data dele. Um exemplo, né? 1 de 2021, mais 185 dias para frente, como data fim, e salvar. Aí depois, vamos dizer que eu coloquei 1 de 2021, a data de início, e a data fim, 31/5 de 2021. Beleza, peguei um período, salvei. Vou ter que fazer uma nova solicitação para continuar o período. Então, eu vou colocar 1/6 de 2021, mais 185 dias, mais uma solicitação, tá? E assim por diante, até solicitar todos os períodos que eu desejo. Tá? Então, essa parte ali da solicitação, né? Foi feita a solicitação. Aí, como é que eu vou fazer para baixar esse arquivo? Porque lá eu vou solicitar apenas, né? Ele não vai me baixar nada na solicitação, eu só vou solicitar o período. Para baixar, eu vou também aqui dentro do portal, na mesma opção de downloads, tá? Mas na opção de consulta, tá? Então, aqui em downloads, consulta. Além de downloads consulta, o portal do social vai abrir essa tela de consultas aqui, tá? Então, eu vou escolher um dos tipos de consulta, tá? Também tem algumas opções. Eu coloquei aqui todas as solicitações registradas, né? Então, ele vai mostrar todas as solicitações que eu fiz. Aí,
clicando, usando essa opção de tipo de consulta aqui, eu clico em consultar, ele vai me listar aqui todas as consultas que eu fiz, tá? Aí é só vir aqui no ladinho, aqui em ações, onde está selecionado em laranja, e baixar os arquivos, tá? Clica ali baixar, vai clicando e vai baixando os arquivos, tá? Ele vai ser baixado arquivos zipados, tá? Arquivos compactados. Aí você salva eles onde você deseja, né? Uma pasta aí que você deseja, salva os arquivos, e aí depois tem que descompactar eles, tá? Tem que extrair, né? O sistema não vai ler os arquivos zipados, tá? Deixa eu só mostrar para vocês como é que ele baixa, tá? Então, quando você clicar aqui nesse ícone para baixar, ele vai baixar dessa forma. Vamos ver se está partilhada toda a tela aqui, só um pouquinho. Eu vou parar a apresentação só para compartilhar a tela toda, peraí. Só me sinalizem rapidinho se estão vendo o compartilhamento novamente. Como eu mexi aqui. Beleza, pessoal, vamos continuar então. Então, continuando aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, o sistema vai baixar dessa forma, o portal, né, o portal do E-Social vai baixar dessa forma os arquivos, tá? Então, ele vai baixar os arquivos zipados, e eu preciso extrair esses arquivos, tá? Para poder depois importar eles dentro do gestor, tá? Então, extrair aqui, aí o sistema vai extrair eles assim, ó, todos os arquivos, tá? Então, vai ficar aqui os arquivos XML, depois que eu salvar, extrair, vai extrair os arquivos dessa forma, tá? Outro detalhe é que assim, ó, aqui nessa forma de baixar aqui os arquivos XML, vai ser baixado todos os XMLs da empresa, tá? Vai ser baixado 12.00, 12.10, 22.00, 23.00, 22.06. Então, todos os XMLs dos funcionários, tá? Não tem dentro do portal uma opção para baixar apenas as 22.00. Eu vou fazer a importação das admissões, né? Então eu só quero as 22.00. O portal não tem essa opção, tá? Eu não encontrei. É uma opção para baixar só as 22.00. Ele baixa tudo. Para o gestor não tem problema, porque ele vai conseguir ler só as 22.00, tá? Então, só para comentar com vocês, às vezes baixou lá os arquivos, extraiu, tem um monte de XML, sim, realmente ele vai baixar um monte, tá? Então, mas não tem problema, o sistema vai ler só o que é pertinente, beleza? Então, essa seria a parte da baixa dos XMLs, tá? Então, fui lá no portal, fiz a solicitação, fiz a baixa, baixei aqui no meu computador, né, os arquivos, extraí esses arquivos, porque eu não posso deixar eles compactados. Outro detalhe bem importante, ó, vocês podem ver que aqui na minha pasta onde eu extraí os XMLs, eu não tenho os arquivos compactados, tá? Então, aquele arquivo compactado que ele baixou, você tem que tirar aqui da pasta, não pode ficar aqui dentro, tá? Então, baixou, extraiu, ou extrai numa outra pasta, ou exclui eles aqui da pasta depois de extrair. Não posso deixar aqueles arquivos zipados aqui, tá? Senão o sistema não consegue ler. Então, agora vamos passar para as importações dos XMLs, tá? De admissões 22.00 e 23.00 dentro do gestor, tá? Então, qual que é o objetivo dessa opção de importação dos XMLs de admissão? Então, o objetivo da rotina é descomplicar o processo de implantação de empresas que migram de outros escritórios ou sistema para o gestor, né? E tornar mais ágil o cadastro dos contratos desses empregados, tá? Então, extraindo as informações enviadas ao E-Social. Então, dentro do sistema da folha de pagamento, né? Aonde que eu vou fazer essa importação, tá? É na opção área de trabalho, importação de XML, tá? Deixa eu abrir aqui o sistema. Vou deixar aqui. Então, eu vou aqui em áreas de trabalho, importação de XML, tá?
Só uma consideração sobre essa opção aqui de importação de XML, talvez vocês vão acessar em cima de vocês agora e não vai ter. Realmente não vai ter, tá? Essa opção de área de trabalho de importação de XML apenas vai estar, né, disponível a partir da versão 23.4.0.0, tá? A versão 23.4.0.0 é para liberar hoje, o mais tardar terça-feira, tá? Então, hoje vocês não têm essa versão. Ela tá, estamos adiantando aqui, na verdade, o treinamento, né? Mas a versão com essa área de trabalho aqui ainda não saiu, tá? Aí você vai me dizer, mas a importação de XML das 2200 tem no sistema? Isso, tem mesmo. Então, a importação das 2200, hoje, aí na base de vocês, fica aqui, em essencial. O meu não aparece mais na versão já atualizada, né? Vai ter aqui a opção de importação de XML, tá? Importação de XML. Então, hoje, na base de vocês, fica em essencial, importação de XML, tá? A partir, digamos, de hoje, conforme liberar a versão ou terça-feira, quando vocês atualizarem o sistema, ela vai passar aqui para a opção de área de trabalho, importação de XML, tá? Então, clicou ali, a tela é a mesma, né? Então, importação de XML. Aí, aqui nessa tela, eu vou em importação a admissões. Então, primeiro, eu quero importar as minhas admissões, tá? Eu vou mostrar para vocês, ó, podem ver que aqui em área de trabalho de contratos, eu não tenho nenhum contrato. Ó, tá tudo em branco, eu não tenho nenhum funcionário. Se eu vim aqui na tela de funcionários também, não tenho nenhum funcionário, tá? Para vocês verem que vem do XML as informações, tá? Ó. Não tenho nenhum funcionário, tá? Toda zerada a base. Então, voltando aqui na importação das admissões, tá? O sistema vai importar sempre a última retificação enviada ao portal, tá? Então, ou seja, se lá no portal eu tenho admissão no funcionário, tem uma 2200 lá, e eu tenho uma retificação dessa 2200, uma retificação dessa admissão desse funcionário, o sistema vai importar pela transação de retificação, tá? Então, sempre pela última retificação. Claro que desde que esse XML tenha sido baixado, né? Desde que esse XML da retificação esteja dentro da pastinha lá dos XMLs que eu baixei do portal. Tá? Então, ele vai pegar sempre a última. Então, aqui no primeiro item execução, eu vou informar aqui a empresa que eu quero, a empresa que eu desejo importar, tá? Eu vou informar o diretório, então lá onde eu salvei os XMLs, ó, que nem C, importação de XML, e aqui, ó, C, importação de XML. Então, a pastinha onde eu extraí os arquivos, tá? E aqui eu vou marcar qual evento que eu quero importar. Ah, não, eu não quero importar os 2300, os diretores, estagiários e tal. Eu não quero importar eles, eu quero importar só as admissões funcionários, os com vínculo, né? Então, eu marco só 2200. Não, quero importar tudo, todos 2200, 2300, então eu posso marcar as duas opções. Aqui são filtros, tá? Digamos que eu quero, a data inicial de admissão, eu quero importar só as 2200 que tenham admissão a partir da data tal, né? Ou data final de admissão, ou de um CPF específico, enfim, são filtros que eu posso fazer. No meu caso aqui, não quero fazer filtro nenhum, eu vou e quero importar tanto 2200 como 2300, tá? É só clicar aqui em processar. Então, ele vai ler os arquivos, né? Vai ler o que tem na pasta, ó. Leitura dos arquivos realizada com sucesso. E aí ele me deu aqui duas mensagens, ó. O XML da 2200 não foi importado, pois foi identificado outro XML para esse empregado, com data, hora de processamento superior. Então, que eu comentei com vocês, né? Ele vai pegar sempre o 2200, o último 2200, a data mais recente, né? Então, se eu tenho uma inclusão e uma retificação, ele vai pegar a retificação, tá? E aí ele apresenta a mensagem aqui do XML que ele não leu, não vai importar. Beleza, ele leu, eu vou para o item 2, aqui para os registros, tá? Então, aqui ele vai carregar para mim, tá? Vou baixar um pouco. Quais foram os funcionários que ele conseguiu importar, quais foram os funcionários que ele leu, né?
Então, aqui vai mostrar a matrícula do funcionário. Esse aqui não tem matrícula, é o diretor, né? Então, aqui os outros funcionários que ele conseguiu ler. Que conseguiu buscar as informações, tá? É uma situação bem importante, pessoal. Ele vai carregar demitidos junto, tá? Então, aqui nesses meus funcionários, eu posso ter algum demitido. Então, ao importar, eu posso, o que acontece? Como eu carreguei eles aqui, eu não sei quem está demitido, vocês vão ter que estar verificando qual que é o funcionário demitido, e aí é só não selecionar ele, né? Eu não quero, essa Márcia aqui, ela está demitida, eu não vou importar ela. Aí é só não marcar ela, tá? Não marca ela. Cadê a minha Márcia? Não marcar a Márcia e não importa ela, tá? Hoje o sistema não lê as demissões, né? Então, você vai ter que fazer esse controle, assim, de não importar os demitidos, caso não queira, tá bom? Vou voltar aqui. Pessoal, o som tá bom? Só levantem a mão para mim, o som tá bom? Beleza. Então, vamos continuar. Tá? Então, que eu estava comentando dos demitidos, né? O sistema vai trazer, vai carregar eles também. Lá no portal também eu não tenho uma opção de baixar os XML sem os demitidos, por exemplo. Quero só dos ativos, não tem essa opção. Então, o sistema também vai ler todas as 2200, porque dentro das 2200 eu não tenho essa informação de demissão, né? Então, ele vai carregar o funcionário, tá? Aí, se você quiser, você pode já, se tiver conhecimento e tal, de abrir o XML, ver de quem é a 2200 e excluir da pasta para não carregar aqui, pode. Ou se não, quando carregar aqui, você vê que a Márcia, ela está demitida e você não quer importar ela, é só não marcar ela aqui para importação, tá? Que ele não vai importar. Então, dessa forma que vai ter que controlar os demitidos, tá bom? Então, eu, no meu caso aqui, vou importar de todo mundo, tá? Então, eu tenho 5 funcionários, 5 transações. Marcar todas. E vou gravar, tá? Deu tudo certo, tá? Não foi nenhum para pendentes, deu tudo com sucesso, importou os meus 5 registros. Pessoal, esqueci de mostrar para vocês uma situação. Deixa eu excluir meus funcionários aqui, peraí. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui a questão da manutenção, tá? Eu vou excluir para a gente fazer de novo, só um pouquinho. Que é bem importante ali a questão da manutenção, porque ali onde eu vou informar os dados que não tem dentro do XML, tá? Então, dentro do XML... Aqui. Isso. Beleza. Vou importar de novo. Vou voltar aqui. Olha só, já mostrando para vocês, que era uma coisa que eu também já ia falar em seguida. Após importar, o sistema vai criar dentro da pasta de importação, da pasta de extrair os arquivos, tá? Ele vai criar uma pasta importados. Por quê? Porque os XMLs que ele importou, ele vai jogar aqui nessa pasta, tá? Para que não corra de duplicar depois, tá bom? Então, ele vai jogar aqui os XMLs que ele importou, tá? Então, vamos lá de novo. Também poder mostrar certinho para vocês. Então, aqui na importação de XML, importação de admissão, tá? Vou processar, ler os arquivos, vou aqui para o registro. Então, tá aqui de novo meus funcionários, tá? Então, eu vou marcar todos. E aí, o que acontece, pessoal? Poderia,
No caso, gravar como eu fiz, gravar os funcionários, o sistema vai importar, vocês viram que carregou eles lá na área de trabalho de contratos, tá? Só que ocorre que existem alguns dados que não existem dentro do XML, tá? Que o que é? Cargo, escala, filial, local contábil, organograma, sindicato, tá? Então, esses dados aqui não tem dentro do XML. Se eu der um gravar, como eu fiz agora, como eu fiz a primeira vez, o sistema vai gravar o cargo como importação, a escala como importação, filial como importação, tá? E aí eu vou dar manutenção depois aqui em área de trabalho, contratos. Posso fazer isso? Posso sim. Mas se eu quiser já fazer essa informação aqui na manutenção, tá? Vou fechar aqui. Se eu quiser fazer essas informações já aqui na manutenção para já importar certo, eu já tenho isso em mãos, eu já posso arrumar, legal, já pode vir aqui, ó, ele traz aqui o funcionário Maicon, ó, o diretor, já posso colocar aqui esses dados que eu quero informar, a nacionalidade, se eu quiser já informar, estado de nascimento, município de nascimento, que são dados que ele não traz no XML, tá? Então, eu posso estar informando. Eu só vou buscar aqui na lista de cargos, qual que é o cargo do Maicon, por exemplo, né? Qual escala ele vai pertencer. Vamos pegar uma escala aqui. Qual filial? Local contábil. O organograma. Então, é tudo dados que não tem dentro do XML, tá? Então, não tem como o sistema buscar essa informação. Qual que é o sindicato dele? Nacionalidade. Estado de nascimento. Município. Então, fiz as informações aqui para o Maicon, tá? Então, esses são os dados do Maicon. O que eu vou fazer? Vou gravar o Maicon. Ele vai gravar essas informações aqui do Maicon e aí eu posso ir para o próximo funcionário e fazer as configurações da Sheila, tá? Antes de gravar o funcionário anterior. Ou eu posso, deixa eu só voltar aqui pelo Maicon. Ou eu posso gravar para todos. Eu quero gravar o mesmo cargo, mesma escala, mesma filial, mesmo local contábil, mesmo organograma, mesmo sindicato, para todos, gravar para todos os funcionários, eu posso também. Eu dou um gravar para todos aqui e ele vai carregar essas mesmas informações que eu fiz no Maicon para todos os funcionários, tá? Eu vou deixar o cargo desmarcado, porque o cargo é diferente para cada um deles, tá? Para vocês verem como importa. E o resto eu vou deixar igual, tá? Então, escala, filial, local contábil, organograma, sindicato. Esse aqui também daria para desmarcar, porque é pessoal para cada um, né? Estado, nascimento, município de nascimento, também poderia desmarcar, digamos assim, ou então configurar um por um, né? E ir gravando um a um. Só para agilizar, eu vou deixar o cargo e estado de nascimento, que seria particular, sem informação, tá? E vou dar um gravar para todos. As alterações serão aplicadas a todos os registros selecionados. Deseja prosseguir com a gravação? Sim. Então, beleza, eu fiz a manutenção, agora eu posso gravar. Que agora ele vai fazer a inclusão desses registros, tá? Ó, aqui ele já me mostra ó, a escala, local contábil, tudo que eu configurei aqui na manutenção, ó, já consigo também visualizar aqui, tá? E dou um gravar. Beleza. Carregou os 5 XML, não teve nenhum erro, deu tudo certo, tá? Então, fiz a importação aqui das admissões dos XMLs. Qual que é o meu próximo passo? É vir aqui na área de trabalho de contratos e finalizar essas admissões, tá? Então, venho aqui em novos contratos e vou finalizar essas informações dos contratos, ó, do diretor, tá? Então, o que faltou aqui? O cargo ele já trouxe, tá? Que é o cargo, salário, beleza. Eu posso ir para o próximo. Vou por aqui para os dados obrigatórios. Aqui, vamos ver que dado faltou. Dado,
ó, filial que eu informei, organograma que eu já informei, local contábil, tá? Então, quem informar lá já vai carregar aqui, escala, ó, o tipo de jornada ele não trouxe, eu preciso informar, senão não grava. Eu só vou conferir os dados, né? Só vou fazer a conferência do que não trouxe, tá? Olha aqui um dado também interessante, o nome da mãe, pessoal. Quando eu tiver, tem XML que vem o nome da mãe, tem XML que não vem o nome da mãe. O que vem ele vai carregar, o que não está dentro do XML, ele não vai carregar, tá? Então, eu vou dar um salvar. Sempre continua assim. Divergência nos adiantamentos, beleza. Percentual de adiantamento diferente, beleza. Salvei. Vou aqui para os dados não obrigatórios. Vamos próximo aqui, né? Ele vai para os dados não obrigatórios. Aqui, como são não obrigatórios, vocês podem conferir, informar o que precisar, tá? Eu vou salvar. Deseja concluir o cadastro da admissão? Sim. Então, pronto, essa admissão está pronta. Se eu vier aqui em funcionários, eu já vou ter essa admissão do Maicon. Ó, já está aqui, está pronta. Digamos assim, já poderia fazer folha, já estaria, né? Pronta para trabalhar. Eu vou só fazer rapidinho a inclusão de todos esses funcionários, tá? Porque depois, para a gente fazer a importação das admissões, aí eu vou precisar disso, tá bom? Então, vou fazer aqui rapidinho. Ó, tá vendo aqui, deixa eu mostrar para vocês também, que aqui tem o cargo, ó, tá vendo que o cargo auxiliar administrativo, ele carregou e lá na hora de importar eu não marquei o cargo. Por quê? Porque o sistema lê dentro do XML, ele lê às 10h30, tá? Então, se na pasta do sistema eu tenho às 10h30, o sistema vai ler às 10h30, vai buscar a informação e depois vai ler a 22:00. Vocês viram que isso não mostra, né? Não mostra, na hora de importar ali, ele não mostra nada, nenhuma informação sobre a 10h30, mas se existe essa informação dentro da pasta, ele vai ler, vai carregar a informação, tá? Então, até dá para deixar o cargo desmarcado na hora de importar, né? Só que pode ocorrer que algum funcionário não tenha o cargo, não tenha essa informação e traga como importação. Aí, aqui, depois de importar, vocês vêm aqui no cadastro do funcionário e fazem esses ajustes dos dados que faltaram, tá? Então, vou só salvar aqui os funcionários todos para a gente poder continuar, tá? Então, só um minutinho. Ó, esse cara aqui não carregou o nome da mãe, né? Não tinha no XML e não veio, tá? Vou colocar um nome fictício aqui. Isso. Esse também não tinha. Então, beleza. Importei aqui os meus 5 funcionários, tá? Só voltar aqui para os slides para dar sequência, tá? Aqui sobre a importação de XML das admissões que a gente está vendo, tá?
Uma informação também importante é que apenas serão importados os XML dos eventos, né, às 22h00, 23h00 e às 10h30, que eu comentei com vocês, né, que se tiver dentro da pasta ele vai ler, ele não mostra essa informação e tal, mas ele lê e carrega, caso tenha. E somente os XML gerados na versão 2.5 para frente, tá? Então, versões anteriores de XML, versão anterior do social, do layout 2.5, não serão importados, tá? Também apenas será importado o XML das empresas selecionadas no F7, tá? Então, apenas será importado, né, aqui na importação, as empresas que eu tenho selecionada aqui. Então, apenas será importado o XML desse CNPJ, dessa empresa que eu estou selecionada. Se dentro da pasta eu tiver XML com CNPJ diferente, o sistema não vai ler, vai simplesmente ignorar, não vai ler eles, tá? Vou voltar aqui. Beleza, então assim, pessoal, essa é a importação do XML das admissões, tá? Só recapitulando, né? Eu venho aqui em área de trabalho, importação dos XMLs, importação da admissão, busco os meus XMLs aqui na execução, carregou as informações, venho aqui para o item do registro, né? Vai carregar aqui em não processadas, faço as manutenções necessárias, gravo, depois tenho que vir aqui na área de trabalho de contratos e fazer aqui em novos contratos, que é onde o sistema vai carregar as admissões, tá? E vou fazer as manutenções, as conferências dos registros, né? E fazendo as gravações. Tu viu que praticamente não precisei fazer nenhuma informação, né? Então é só dar uma conferida mesmo, mas é nessas questões ali da manutenção, né? De filial, local contábil, organograma, que são dados que não tem no XML. E aí está feitas as admissões, os funcionários já estão dentro do sistema para ser trabalhados, tá? Então, da parte de importação de XML das 2200 e 2300 seria isso, tá? Seria essa situação. Tudo certo até aqui, pessoal? Levantem a mão aí para mim, para ver se está tudo ok. Tá tudo bem? Beleza, show de bola. Então, vamos dar sequência. Então, agora, a gente vai passar para a importação de XML dos históricos do trabalhador, tá? Então, com o intuito de descomplicar o processo da implantação de empresas que migram de outros escritórios ao sistema ProQuestor, tá? E tornar mais ágil o cadastro dos históricos dos empregados, a gente extraiu as informações enviadas ao e-social por meio da importação de XML, assim como esse que a gente fez agora das 2200, mas a gente extraiu os eventos 2206, 2306, 2230, 2205, 2220, tá? Então, num processo de implantação por troca de escritório ou sistema, basta ter acesso aos arquivos de XML, né? Basta ter acesso ao portal e-social dessa empresa, fazer a baixa dos eventos dos XMLs, né? Diretamente lá no portal, para realizar esse cadastro dos históricos de salário, cargo, escala, sindicato, alterações de trabalhador, afastamento e exames, para dentro do Questor, tá? Os pré-requisitos para essa rotina, os pré-requisitos para essa importação de cadastro de históricos do trabalhador, tá? Primeira situação, estar na versão 23.4.0.0, que, como eu comentei anteriormente, vai ser liberada hoje, no mais tardar na terça-feira, tá bom? Essa parte aqui do cadastro de históricos, importação de XML de históricos do trabalhador, eu não tenho hoje no Questor. Então, se vocês tentarem acessar hoje na máquina de vocês, não tem essa opção, tá? Vocês não têm como fazer a rotina, mas assim que liberar o sistema, vocês já vão poder ter acesso a ela, tá? Mas a gente já se adiantou e já vamos demonstrar ela para vocês, tá? Então, outro detalhe, então, apenas serão importados XML dos eventos 2206, 2306 e os 20, né, os demais ali 20... Vou voltar aqui que eu não lembro. 2230, 2205 e 2220, que se referem à inclusão e alteração, tá? Então, se eu tiver um XML de exclusão, uma exclusão da 2206, o sistema não vai importar, tá bom?
Então, somente XML de inclusão e alteração. Tá? Apenas serão importados XMLs das empresas selecionadas no F7, tá? Assim como eu comentei também agora há pouco. Os arquivos cujo número de inscrição do empregador seja diferente da empresa selecionada, não serão lidos, tá? Então, para a correta gravação dos registros, tá? É necessário que a empresa seja previamente cadastrada no módulo gerenciador de empresas, configurada no módulo de folha de pagamento e já esteja cadastrada as admissões dos funcionários, tá? Então, o que acontece? Chegou uma empresa para mim, né? Veio uma portabilidade, veio uma empresa do outro escritório, chegou aqui para mim, o que eu vou fazer? Primeira coisa, cadastrar ela no gerenciador de empresas. Cadastrar ela na folha de pagamento. E aí, cadastrar os funcionários. Ou cadastro eles manualmente, lá na rotina de cadastro de trabalhador, né? Ou faço a importação do XML das 2200. Então, tenho que fazer isso para depois, então, fazer a importação dos cadastros dos históricos do trabalhador, tá? Então, aonde que ficou essa opção de importação dos XMLs dos históricos? Então, junto nessa área de trabalho importação de XML, na parte de importação de XML, tá? Então, vamos lá no sistema. Vou fechar aqui só para abrir novamente. Então, área de trabalho, importação de XML. Uma informação bem importante, pessoal. Essa parte, que nem eu comentei ali com vocês, né? Configurar a empresa no gerenciador de empresas, depois configurar na folha. Mas o configurar na folha é habilitar ela para poder acessar, né? Habilitar ali porte, GPS, configuração da filial. A parte aqui da configuração inicial do e-social, configuração inicial, não deve ser feita, tá? Antes de importar os históricos, antes de importar os XMLs. Fazer a configuração inicial do social somente depois de terminar essas importações de XML, tá? Por quê? Porque se eu tenho habilitado a configuração aqui do e-social, quando eu cadastro um histórico, digamos, de salário, um histórico ali de cargo, o sistema vai fazer o quê? Vai gerar uma 2206 para importar para o portal. Né? Então, cadastrei uma informação no sistema, ele gera a transação. Então, por isso que eu não posso ter habilitado a configuração do e-social ainda, tá? Então, só depois que terminar as importações, aí você vai fazer a configuração do e-social. Então, para a importação do XML dos históricos, eu venho em importação XML. Então, da mesma forma da situação anterior, eu venho aqui em diretório e busco aonde que eu baixei os XMLs, tá? Então, eu vou informar aqui C, importação de XML, que é aqui onde estão os meus arquivos, tá? Então, aqui eu vou ter, se eu pegar aqui, eu tenho, por exemplo, uma 2230. Tem aqui os XML das 2230, tá? Então, é a pasta onde estão os meus arquivos. Então, está aqui a pasta dos arquivos, eu vou clicar em processar. Então, aqui na ele vai ler os arquivos, né? Vai apresentar os arquivos que foram importados com sucesso, tá? E os que não foram importados, ele vai dar mensagem. Ó, não foi importado, pois foi identificado outro XML para este cargo, com data, hora e processamento superior, tá? Então, ele encontrou um arquivo igual, né? Mas com data superior, então, esse ele não vai importar, mas os demais ele já carregou aqui para importar. Tá? Então, feito isso, eu posso vir aqui, essa parte aqui, ó, onde mostra o item 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ele apenas vai demonstrar, é apenas para você visualizar o que ele carregou, tá? Não tem manutenção, não tem nenhuma informação para fazer, tá? Eu vou apenas visualizar. Então, de 1030 ele carregou 2 cargos. De alterações, deixa eu só ajeitar aqui.
De alterações, então, ele carregou aqui uma alteração de função, uma alteração de cargo, uma alteração de sindicato, tá? Então, é só para visualizar. De afastamento. Ele encontrou aqui afastamento de férias, ó, de afastamento de férias. 2205, ele não encontrou nada, nenhuma alteração de funcionário. Alteração de dependentes, que o sistema também importa, não encontrou nenhum XML. 2220, que é os exames, ele encontrou um exame, tá? Então, é só para visualizar o que ele encontrou, tá? Então, visualizei, né, olhei o que tem de importação. O que eu vou fazer? Importei, né? Então, eu preciso fazer essa primeira importação aqui de execução. Feita a execução, eu vou para a parte de relacionamentos, tá? Então, essa é a segunda etapa. Então, importei o XML dos históricos, vou para a parte de relacionamento. Aqui eu vou precisar relacionar o cargo que foi encontrado no portal, que foi encontrado no XML, com o cargo do questor, tá? Eu tenho que relacionar aqui. Auxiliar administrativo, CBO 40. Eu tenho esse CBO aqui dentro da minha lista de cargos, deixa eu ver. 41.10.10, eu tenho. Então, eu vou relacionar com esse auxiliar administrativo, beleza, eu vou relacionar, tá? É a mesma informação, o mesmo cargo, ok, vou relacionar. Sócio administrador, 123, 105. Vou procurar aqui também, na minha lista de cargos que eu tenho já no questor hoje. Eu já tenho eles aqui, tá? Eu vou relacionar, mas digamos que eu não tivesse, eu não tenho esse sócio administrador, o que eu faço? Eu venho aqui em cadastro, cargos, e eu crio esse cargo. Eu dou um incluir, crio aqui o cargo, salvo, fecho, venho aqui nos cargos relacionados e busco criar e relaciono com o que ele trouxe do portal, tá? Então, bem simples, tá? Só relacionar os cargos do que veio do CBO com o que eu tenho no questor, tá? E salvar. Relacionei os cargos, vou relacionar as escalas. Mesma situação, tá? Vocês podem ver também um detalhe aqui na escala. Só uma situação aqui da escala para vocês verem, ó. Pode ver que ele mostra aqui a jornada diferente, tá? Para esse XML aqui, com essa informação, fica um pouco mais difícil de ler, né? De entender. Porque é o XML da versão 2.5 do layout 2.5 de social. Esse aqui já é do layout 1.1, fica um pouco mais fácil de entender, tá? Então, depende da versão do layout de social, é a forma que ele vai carregar aqui a informação da escala, tá? Da mesma forma, eu vou relacionar aqui a escala. Então, eu vou buscar aqui eu li aqui a escala, né? Essa escala aqui, e vou relacionar com a escala do questor, tá? Então, vamos relacionar aqui com, vou achar uma aqui, vou relacionar com essa aqui, importação. Vou relacionar com essa aqui, com a 13, e essa outra escala aqui, vou relacionar. Deixa eu só fechar aqui. Eu consigo ver aqui, ó, a segunda a sexta, das 8 às 18, com intervalo de 1h30. Sábado compensado, domingo folga, né? Então, eu posso buscar aqui a mesma informação. Vou achar uma parecida. Não tenho nenhuma idêntica, tá? Eu poderia estar cadastrando, mesma situação. Posso vir aqui em cadastro, horário, escala e cadastrar essa escala, tá? Vou relacionar com uma qualquer. Então, feito isso, também eu salvo aqui, tá? Como eu cliquei em cima, cliquei embaixo, ele já salvou. Daí eu preciso salvar aqui o relacionamento, tá bom? Um outro detalhe que a gente já pode visualizar aqui é o tipo de jornada, tá? O tipo de jornada aqui, olha, eu trouxe a jornada 1. Essa jornada 1, ela foi descontinuada do E-Social, né? Mas como o layout é da versão 2.5, onde essa jornada existia, ele carregou.
Aqui, nesse momento, eu não vou fazer nenhuma alteração, mas quando eu passar para o gravar dados, eu vou ter que arrumar essa informação, senão ele não vai permitir gravar, tá? Então, aqui eu já consigo visualizar, mas eu não vou fazer manutenção nenhuma. Depois, aqui no gravar dados, eu mostro para vocês a manutenção que nós vamos ter que fazer nesse tipo de jornada para escala, tá? Não tem relacionamento, pode ver que não, ele vai importar salário, mas não tem relacionamento de salários aqui, tá? Porque salário é apenas data e valor, então não tem com o que relacionar. Sindicato, sim, né? Então, eu vou relacionar, ele encontrou duas alterações de sindicato, tá? 2 sindicatos diferentes. Então, eu vou relacionar aqui. Eu posso relacionar pelo CNPJ, né? Mesma situação, não tenho o sindicato cadastrado ainda no gestor, eu venho aqui em cadastro, sindicato, faço o cadastro desse sindicato e depois relaciono. Então, eu já tinha feito o cadastro, vou relacionar eles aqui. É só escolher, né, ou clicar na lista, né, pode dar confirmar a seleção ou dar 2 cliques, ele já carrega aqui, tá? E aí salvar, ó, salvar o relacionamento. Então, esse relacionamento eu vou fazer para essas 5 situações aqui, tá? Então, aqui vamos para o item de situações. Também ele encontrou uma situação, afastamento do social 15, né, que é férias. Então, aqui eu consigo ver que é gozo de férias ou recesso, tá? Então, se fosse, digamos, auxílio-doença, auxílio-maternidade, ele ia, na descrição aqui do afastamento, ele ia mostrar para vocês, tá? Então, fica fácil de identificar que afastamento se refere. Então, relacionar com a situação do gestor também, tá? Então, como é férias, vou relacionar com a situação 2. Se fosse auxílio-doença, ia se relacionar com a 3. Se fosse licença-maternidade, com a 13, né? Então, vou relacionar, no meu caso, ele carregou férias, vou relacionar com as férias, tá? Salvar. Então, relacionei o que ele carregou aqui. Agora, a parte do exame. Vou relacionar o exame. Então, aqui também ele encontrou o exame. O que eu vou relacionar aqui na parte do exame, tá? Eu vou relacionar o responsável pelo PCMSO, tá? Então, eu vou definir aqui se o responsável é um funcionário ou um terceiro, tá? E vou buscar o cadastro. Vou dizer que é um terceiro, tá? Que se fosse um funcionário, era só colocar aqui funcionário e buscar o funcionário cadastrado. Eu vou dizer que é um terceiro. Vou buscar aqui o código do terceiro. Pode que esse terceiro não esteja cadastrado, certo? Se ele não está cadastrado, mesma situação. Eu vou vir aqui em terceiros, cadastro de terceiros, tá? Só vou tomar uma água, só um pouquinho. Eu venho aqui em cadastro de terceiros, tá? E faço o cadastro dele, tá? Então, cadastro o meu terceiro aqui. Uma informação bem importante no cadastro de terceiros, que se refere ao responsável pelo PCMSO, é obrigatório, assim, é necessário, né, ter a informação do conselho profissional, tá? Se eu não faço essa informação aqui do conselho profissional e venho aqui e relaciono o meu terceiro, ele dá erro na hora de importar, tá? Na hora de eu gravar aqui os dados, ele não vai importar, não vai gravar a informação. Então, aqui no cadastro do meu terceiro, referente ao responsável pelo PCMSO, precisa ter o conselho profissional informado, tá? Então, um detalhe. Então, cadastrei o terceiro, vinculei aqui no relacionamento dos exames, tá? Eu já salvei aqui também, só salvar, tá? Então, após todo o relacionamento feito, né, eu relacionei todos os itens, item 1, 2, 3, 4, 5, fiz todo o relacionamento, tá? Eu vou para a parte de gravar dados. Então, aqui nessa tela é onde será feita as importações, tá? Então, aqui ele vai identificar o funcionário, vai identificar a alteração, as datas, tá? Então, aqui como é que vai funcionar? Ó, o sistema vai trazer habilitado já
apenas o item que ele vai importar, tá? Então, aqui no cargo, ele mostra os históricos de qual funcionário, qual é a data, né? Aí é só marcar os que deseja importar, ele já traz a informação, já traz marcado o que eu posso importar, que é esses dois. Os outros eu não posso importar, porque ele está dizendo que está em duplicidade, né? Então, o que acontece aqui, por exemplo, o diretor? Ele tem 3 alterações de cargo, mas 3 alterações iguais. Então, ele não vai importar, ele vai importar apenas uma, né? Então, eu vou marcar esses 2 funcionários que eu quero importar, tá? As informações de igual ele não vai importar a última informação. E eu vou gravar. Persistência de dados concluída com sucesso. Eu posso vir aqui em funcionários, históricos, cargos. Vamos pegar aqui o funcionário 2. Ela tinha o diretor, ele tinha uma admissão de cargo. Aí ele trouxe as alterações. A alteração 1 de 2023 é a mesma que eu tenho aqui, ó. 1 de 2023. Aqui, ó. 1 de 2023, que foi a que ele importou, tá? Vocês podem ver que ele importou com o mesmo cargo que ele tinha na admissão, tá? Ó, só para vocês entenderem, né? Ó. Ele tinha o mesmo cargo aqui na admissão. Como existia um XML com a data de 1 de 2023 com o mesmo cargo, o sistema não vai ler essa informação, ele vai ler o XML. Ele não vai ler que o cara já tinha esse cargo importado na 2200, por exemplo, tá? Então, por isso que ele importou, nesse meu caso aqui novamente, porque eu relacionei com o diretor, né? Digamos, como é fictício, né? Talvez o cargo aqui fosse outro, mas mesmo que seja igual ao que ele já tinha na admissão, o sistema não vai ler isso, tá? E vai importar. Então, os cargos ok, importei, vou passar para a escala. Não sei se ficou bem clara essa questão ali, talvez ficou um pouco confuso ali dos cargos, tá? O que acontece? Vou tentar explicar de novo, só para ficar bem claro. Por que ele carregou 2 históricos iguais, né? Porque ele tinha esse cargo na 2200, e quando a gente importou lá a admissão dele, tá? Ele importou aquele cargo na admissão. E na busca dos XMLs de históricos, ele tinha um XML com essa mesma informação, com data diferente. O sistema leu o XML do histórico, 2206, e importou, tá? Ele não vai ler que o cara já tinha lá no cadastro do sistema essa informação, digamos assim, né? Ele vai ler o XML, por isso que ele importa nesse caso, tá? Aqui é dados fictícios, a gente imagina que na situação real aí das empresas isso não deve acontecer, porque provavelmente não vai ter um XML igual, né? Uma alteração de salário igual, enfim. Mas caso tenha, também isso vai acontecer. Então, vamos passar para as escalas agora, tá? Então, um detalhe aqui nas escalas é que elas possuem o tipo de jornada A1 que foi descontinuada, que foi aquilo que eu comentei com vocês, né, aqui do relacionamento. Lá ele já mostra que ele trazia o tipo de jornada A1, né? Quando o XML de alteração tiver na versão 2.05, do layout 2.05. Os que estão na 1.0, 1.1 já traz corretamente, tá? Mas essa 2.05, ele traz a jornada 1 e a jornada 1 foi descontinuada, então não posso usar. Por isso, aqui no gravar dados, o sistema a gente deixou essa parte habilitada para você editar. Então, você vem aqui e troca o tipo de jornada para 4. Eu vou dar um gravar aqui só para vocês verem a mensagem que ele apresenta, tá? Olha só. Esse está com a jornada 4. Os dois está marcado para importar, tá? Os dois eu posso importar. Então, ele já trouxe marcado, conferir, eu quero importar mesmo, 2 alterações de escala para essa funcionária, então eu quero gravar. Ó, ele importou um deles,
Beleza, ó, importou. Se eu vim aqui, ele diz, ó, importado. Mas esse XML aqui que está com o tipo de jornada 1, ele não importou. Ó, ocorreram problemas ao persistir os dados da sequência 1. O tipo de jornada 1 foi descontinuado com a implantação do novo layout de social simplificado. Revise. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou marcar tipo de jornada 4 e vou gravar. Agora ele importou os dois, tá? Então, se eu ver aqui em funcionários, histórico, escala, era funcionária 2, né? Ó, tem a escala da admissão dela, tem a escala aquela que a gente importou, tá? E como ela tinha duas alterações de escala, ó, data 8/9/2021, se eu voltar aqui, 8/9/2021, e a outra escala, opa, aqui eu estou nos cargos, deixa eu fechar, 8/9/2021, e a outra escala, 1/5/2022, escala 16, 1/5/2022. Então, realmente, ele importou, tá? Então, também fiz a importação aqui das escalas. Vamos para a parte do sindicato. Aqui também ele encontrou duas alterações de sindicato para essa funcionária. Deixa eu mostrar para vocês que se eu vier aqui em funcionários históricos sindicato, ela não tem nada para vocês verem que realmente importa daqui, tá? Ó, ela tem o primeiro sindicato, que é o da admissão, tá? Da data da admissão dela, 10/8/2021, tá? Mas ela não tem mais nenhum histórico, ó. Então, a gente vai importar. Então, aqui também já está relacionado, eu confiro se está tudo certo, tá? Se eu quiser esses campos aqui de sindicalizado, desconto a mensalidade sindical, desconto a custeio federativo, ficou tudo editável, tá? Então, se para esse sindicato aqui ela é sindicalizada, eu posso já fazer a alteração aqui, tá? Ó, eu posso fazer a alteração se eu quiser. Então, ajustei, fiz as alterações que eu desejo, né? Tá para importar, estão corretas as informações, está marcado, é só gravar. Então, também fez a importação dos históricos de sindicato da funcionária. Vamos lá ver como é que ficou. Funcionários históricos. Sindicato. Então, aqui é a funcionária 2, o histórico da admissão dela, tá? Ó, 8/9/2021, sindicato 2. Sindicato 2, 8/9/2021. As escalas. 1/5/2022, sindicato 1. 1/5/2022, sindicato 1. Então, realmente é a alteração que veio ali dos XMLs, tá? Então, ele faz a importação certinho. Beleza, os sindicatos, então ok também. Vamos para a parte do salário. Aqui os salários também. Ele vai importar as alterações de salário, tá? Estão todos ok, tá? Não tem relacionamento de salário, como eu comentei antes com vocês, né? Porque salário... Só vou voltar aqui um pouquinho. Eu vou pedir, deixa eu só abaixar aqui. Eu vou pedir para vocês, o áudio tá bom? Tá ouvindo bem? Tá tudo ok? Só me sinalizem para eu continuar, né? Show de bola. Beleza. Vamos lá. Então, aqui nas importações de salário, não tem um relacionamento para ser feito, tá? Ele vai carregar realmente o que está no XML. Então, ele identificou essas alterações de salário aqui para esses funcionários, tá? É só eu gravar. Se eu não quisesse importar alguma dessas alterações, é só desmarcar, né? Mas, no caso, vou importar todas. Tudo ok, vou gravar. Importou tudo, ó, tudo importado. Então, eu vou aqui no funcionário 2, funcionários históricos, salário, né? Ó, o da admissão. Aqui, em 1/1 de 2021, passou para 1.100. Aqui, ó. 1/1 de 2021, 1.100. 1/1 de 2022, 1.212.
212. E 1 de 2023, 1.302. 1.302. Então, os salários também ok, bem tranquilo, né? Nossa próxima gravação é os afastamentos. Então, aqui no caso dos afastamentos, para esse meu funcionário aqui, ele encontrou duas alterações de férias, tá? Uma para funcionária 2 e uma para funcionária 5, tá? Eu deixei aqui esses dois XMLs, tá? Eu deixei eles aqui porque um deles vai dar erro. Eu quero mostrar para vocês, tá? O erro. E um deles vai importar corretamente. Então, o que eu identifiquei aqui nesse XML? Que a quantidade de dias de afastamento dessa férias aqui, tá? O gozo de férias, tá 15 dias, beleza. Mas veja que dessa outra funcionária aqui, o gozo de férias está 44.915. Por que carregou essa quantidade de dias de afastamento enorme, né? Porque o XML não está certo, tá? Dentro do XML dessa 2230, dessa férias dessa funcionária, não tem a data fim do afastamento. Como não tem a data fim, não sabe que dia foi. Então, ele está contando os dias. Ele carregou aqui a quantidade de dias de quando ela saiu até hoje, tá? Então, esse XML não vai importar, tá? Ele não está certo, não tem todas as informações, ele não vai importar. Mas e aí o que eu faço, né? Não vai importar, e aí eu vou ficar sem informação? Nesse caso, como baixou lá do portal, teria que, no caso, fazer essa informação manual, tá? Então, aí, nesse caso aqui, você iria fazer esse afastamento dessa funcionária manual dentro do gestor, tá? Então, quando o XML, às vezes, não está compatível, não tem todas as informações, isso pode acontecer. Quis deixar essa informação aqui de exemplo para vocês, tá? Só para vocês verem o que aconteceu, né? Que eu tive essa situação aqui. Então, vamos lá. Outro detalhe na questão dos afastamentos de férias é que alguns XML vêm com a data de início do período aquisitivo e outros não, tá? Então, é nesse campo aqui, ó. Data início do período aquisitivo. Pode que algum XML não tenha essa informação, tá? Se não tem, você vem aqui, o campo ficou editável, aqui na parte de gravar dados, o campo de início do período aquisitivo ficou editável, então tu pode vir aqui, caso não tenha carregado do XML, e buscar o período aquisitivo que se refere a esse afastamento de férias, tá? Então pode fazer isso, ajustou aqui o campo, é só salvar. No caso aqui dos afastamentos de recibo de férias, que é esse meu aqui é de férias que trouxe, né? Após a gente gravar essa informação aqui, o que o sistema vai carregar? O sistema vai carregar o recibo dele, o cabeçalho, tá? Não importa valores, só o cabeçalho, né? Então, ele vai importar aqui como se trata, digamos, de uma implantação de empresa no sistema, é dessa forma que funcionam os recibos, né? A gente informa o cabeçalho, né? Então, ele vai carregar aqui o recibo de férias, ele vai carregar o afastamento, tá? De férias, e ele vai ajustar o período aquisitivo, tá? Então, ele vai lançar lá se foi 15 dias, se quitou o período, se foi de 30 dias, ele vai quitar o período aquisitivo, tá? Então, ele vai fazer esses três controles com essa gravação aqui desse histórico, tá? Antes de gravar aqui, eu já vou comentar com vocês sobre as situações, sobre todas as situações com relação aos afastamentos, tá? Porque eu não tenho um arquivo com todas elas para mostrar, tá? Não tenho todos os tipos de afastamento aqui para estar mostrando, como auxílio-doença, maternidade, enfim, tá? Mas eu vou comentar as situações que podem acontecer. Então, por exemplo, se vier um XML com afastamento de auxílio-doença, tá? Por exemplo. Os afastamentos de auxílio-doença, vai ficar habilitado o campo código da situação, tá? Que é essa aqui, ó. Caso você queira mudar o tipo de afastamento ou precisar mudar o afastamento, aqui o código da situação, aqui na parte do gravar dados ele vai permitir, tá? Então, é um detalhe. E também, para os afastamentos com mais de 15 dias, você vai precisar informar manualmente os dias de licença médica, tá? Então, digamos que o afastamento é de 30 dias, 15 é licença médica,
tu vai ter que vir aqui na linha do afastamento e informar aqui os 15, tá? Informar aqui os 15 dias. Até aqui em cima o sistema mostra essa informação, ó, aqui em azulzinho. Para afastamentos superiores a 15 dias, é necessário informar a quantidade de dias de licença médica, tá? Por quê? Porque dentro do XML não tem essa informação separada, que 15 dias é de licença médica e o restante é do afastamento dele, tá? Então, o sistema acaba que não tem como ler essa informação, então vai ser necessário informar. A informação que eu já comentei aqui do período aquisitivo, tá, também tá registrado aqui em cima em azulzinho, ó. Para importação de registro de férias processados no layout 2.5 do social, é necessário informar as datas do período aquisitivo, tá? Então, no layout 2.5 do social, ele não carrega essa informação, mas o campo ficou habilitado para que você possa informar e consiga gravar esse histórico, tá? Um outro detalhe aqui da questão dos afastamentos é que se o campo, mesmo motivo aqui, ele tiver com S de sim, o sistema vai gravar no afastamento desse funcionário a opção 23. Deixa eu mostrar para vocês o que é a opção 23. Então, por exemplo, o funcionário está afastado por auxílio-doença, tá? Aqui na importação, ele carregou o mesmo motivo como sim, e eu relacionei a situação aqui, a 3, que é de auxílio-doença, quando eu gravar aqui, quando eu clicar em gravar esses históricos, aqui no afastamento, o sistema vai carregar essa opção. 23, auxílio-doença dentro de 60 dias, tá? Mesmo lá no relacionamento, mostrando a opção 3 de auxílio-doença. Ele é auxílio-doença, mas ele é dentro dos 60 dias. Então, a opção correta para gravar aqui no questor é essa, tá? Então, eu relacionei o 3, mas gravou a 23, é por causa desse motivo, tá? Um outro detalhezinho aqui dos afastamentos que eu quero comentar é que afastamentos por licença remunerada, que é a situação 9 aqui do questor, vou mostrar para vocês. Então, afastamentos que eu relacionei a situação 9, licença remunerada, e esse afastamento for maior do que 30 dias, lá no período aquisitivo do funcionário, o sistema vai quitar ele. Vai quitar com a informação de período aquisitivo com situação, licença maternidade maior que 30 dias, tá? Isso o sistema já faz. Digamos que eu lance um afastamento para ele de licença remunerada com mais de 30 dias, o sistema já faz a quitação do período. Então, isso é uma coisa que o sistema já faz. Não é por causa da importação do XML. Ele já faz e vai fazer aqui na importação do XML também, tá? Então, afastamento por licença remunerada, com mais de 30 dias, ele vai quitar o período aquisitivo, tá? A mesma coisa para afastamento maior que 6 meses, né? Afastamento de licença médica, auxílio-doença, né? Maior que 6 meses, quando gravar, o sistema vai quitar o período aquisitivo por afastamento maior que 6 meses, tá? Então, dos afastamentos seria isso, tá? Eu vou proceder à gravação dele aqui para vocês verem o erro aqui dessa questão dos dias de afastamento dessa funcionária. Antes, eu quero mostrar para vocês que aqui dentro da tela de férias eu não tenho nada. Tá em branco e para vocês verem que vai importar, tá? Ó, não tenho nada de férias, então quando eu gravar, ele vai carregar aqui a informação dela. Bem como aqui nos afastamentos, funcionário, afastamento, cadastro, afastamento. Também não tenho nada. Então, quando eu gravar, ele vai salvar as informações ali, tá? Gravar.
Ó, então, ele colocou aqui, ocorreu problemas ao persistir os dados, o valor 44.915 não é válido para dias de férias, que é esse lançamento aqui, tá? Então, não é válido, não importou, não vai importar. Aí que nem eu comentei, digamos, eu poderia ajustar o XML, é bem complexo, né? Então, não é uma situação válida editar o XML, é muito complexo. Seria mais fácil estar fazendo a inclusão do afastamento, do recibo dela manualmente. E aí, ele deu um ok aqui, porque esse da Sheila ele importou, tá? Então, eu venho aqui em férias, cálculo normal, e tá aqui o recibo dela, tá? Conforme a informação lá, 15 dias de férias, tá? O período aquisitivo de 8/2021 a 8/2022, então se eu consultar aqui o período aquisitivo dela, 8/2021 a 8/2022, já tem 15 dias pagos, tá? Então ele arruma o período aquisitivo também. E ainda se eu vim aqui em funcionários, afastamento, cadastro afastamento, lançou também o afastamento de férias dela, tá? Então ele faz toda essa inclusão. Então, feitos os afastamentos, vamos passar para o item 6 aqui de alteração cadastral do funcionário, tá? Eu não tinha, tá, nessa minha empresa de teste aqui, eu não consegui XML desses dois itens, desse item aqui, do item 6 e 7, tá? Mas o que o sistema vai realizar de alteração aqui no item 6? Ele vai realizar as alterações no cadastro geral do funcionário e nas alterações cadastrais deles, tá? Então, se eu tiver alguma alteração seria os XMLs das 2205, né? Então, se eu tiver alteração de sexo, raça, estado civil, telefone, e-mail, que seja diferente do que já tem no sistema e tem uma transação 2205, ele vai gravar essa alteração, tá? Então, ele vai carregar aqui, você vai marcar a opção e vai gravar também, assim como a gente fez com os demais opções anteriores, tá? Eu não vou conseguir mostrar, né, porque essa parte, porque eu não tenho o XML com esse tipo de alteração, tá? Mas a rotina funciona assim, como nos itens acima que a gente visualizou. Aqui no passo 7, também se refere a 2205, mas é de alteração cadastral de dependentes, tá? Então, se eu tiver alguma alteração para o meu dependente ou uma 2205 de cadastramento de dependente, tá? Então, caso o dependente não esteja cadastrado ainda no sistema e eu tenho essa transação 2205, ele vai fazer a inclusão aqui do funcionário, do dependente, tá? Ele vai criar o histórico aqui do funcionário, desculpa, ele vai criar o histórico do dependente, tá? Vai carregar aqui, você vai marcar e vai gravar, ele vai criar o histórico do dependente ou vai atualizar a informação caso esteja diferente, tá? Também não consigo fazer a demonstração desse caso em específico porque eu não consegui um XML com essa informação, tá? Então, também é bem tranquilo, né? Duas informações bem tranquilas. E o nosso último relacionamento, a nossa última importação é dos exames, tá? Dos exames, os ASO, né? Então, aqui ele vai trazer os exames para importação das transações S2220, tá? É só marcar aqui o que deseja importar e gravar, como os demais. O sistema vai verificar, nesse caso aqui dos ASO, dos exames, ele vai verificar se o médico emitente do ASO está cadastrado no sistema, se está, beleza, e se não tiver cadastrado, ele vai fazer o cadastro automaticamente, tá? Lá em cadastros médicos. Então, aqui em área de trabalho, SST, exames, ó, cadastro do médico dentista, tá? Eu tenho só esse cadastro 1 aqui, de teste, e mais nenhum, tá? Então, vocês vão ver que quando eu gravar lá, ele vai criar o cadastro do médico aqui automaticamente, tá? Outra coisa aqui no exame, né? Então, como eu estou importando um exame, se você vier aqui em cadastro de exames, vai ver que eu não tenho nada cadastrado, ó, não tenho nenhum exame cadastrado, mas quando eu gravar aqui a informação do XML, ele vai carregar, tá? Então, beleza, não tenho nenhuma manutenção para fazer aqui, já está ok, porque eu já relacionei, eu vou gravar.
Concluído com sucesso. Então, como eu comentei com vocês, eu venho aqui em área de trabalho SST, exames, cadastro do médico. Então, eu tinha só o item 1, né? Agora eu tenho o 2 também, tá? Então, o sistema fez esse cadastro automaticamente e também cadastrou o exame. Então, tá aqui. Nesse caso aqui da minha funcionária 5, era um demissional, tá? Então, ele carregou aqui o demissional no dia 20/3 dela. Já relacionou aqui o técnico responsável, aquele que eu cadastrei, né? E já relacionou aqui o médico que ele cadastrou automaticamente. Ó. Então, já fez o relacionamento também, já carregou exames complementares, conforme tem dentro do XML, tá? Então, fez a gravação também dos exames, tá? Só comentando com vocês que está sendo trabalhado, né, pela equipe da análise e desenvolvimento, o relacionamento automático de cargos e dos sindicatos, tá? Aquele relacionamento que a gente fez, mas assim, para quando? Não se tem data, tá? Só quis comentar com vocês que está sendo trabalhado, né? Acredito que em breve, né, em próximas versões, saia atualização dessa situação. E também está sendo trabalhado na importação do XML das 2210, tá? Das 2299 e das 2399, que é aquela situação que eu comentei com vocês da questão dos demitidos, para o sistema ler, né? Que esse cara, que esse funcionário, que esse trabalhador possui uma demissão, né? Para a gente não ter que ficar tirando ele lá da importação e tal. Então, para o sistema ler as demissões também. Coisas que estão sendo trabalhadas, tá? Então, não vou me abrir o atendimento e pedir a versão, né? Porque não tem data, não tem informação sobre, né, de quando, como é que está a situação, mas é uma questão que está sendo trabalhada, tá? Deixa eu voltar aqui para o meu slide. Então, aqui eu passei dos históricos para vocês. Relacionamentos, gravar dados. Beleza, pessoal. Então, isso que eu passei ali para vocês agora é a funcionalidade da rotina de importação dos XMLs, tá? Tem que fazer ali os relacionamentos, mas eu acredito que é bem vantajoso quando a gente recebe uma empresa de um outro escritório, tá? Ele faz as importações certinho, tanto da admissão quanto ali dos históricos. Acho que facilita bastante na hora da gente receber uma empresa de um outro escritório ou uma troca de sistema, né? Beleza? Então, essas duas partes das importações, tá? Tudo ok até aqui? Ouvindo bem? Visualizando a tela? Beleza. Beleza, pessoal. Então, agora a gente vai passar para a parte de portabilidade, tá? Então, o objetivo da rotina da portabilidade de novas empresas para o sistema Questor é a importação e conciliação dos números dos recibos dos contratos, tá? Na verdade, o objetivo da rotina é conciliar, a gente chama conciliar, mas na verdade é colocar as 2200, as 2300 como processadas no sistema Questor, tá? Porque a gente precisa ter essa informação no sistema. Porque se eu não tenho hoje uma 2200 processada no sistema, quando eu tentar gerar uma folha, um afastamento, uma alteração para esse funcionário, o sistema vai sempre gerar 2200. Então, é importante, eu preciso ter ela processada no sistema, tá? Um outro detalhe que assim, ó, é importante fazer a portabilidade, por quê? Porque eu não posso mandar uma nova 2200 para o e-social. Então, quando eu recebo uma empresa de transferência, né? Uma empresa que veio de outro escritório, que já foi enviada a 2200 para o e-social, eu não posso mandar novamente essa 2200. Então, por isso, muito importante fazer antes de qualquer envio ao e-social a portabilidade, tá?
não sei se ficou bem claro, vou comentar de novo, mas assim, não a portabilidade hoje do gestor não envia nada para o e-social. É apenas para que internamente, dentro do sistema, essa transação de admissão do trabalhador fique nas processadas, para o sistema entender que ela está ali, que o trabalhador já existe, que ele já está no portal, e que aí, depois da 2200, eu posso estar mandando as demais transações para ele, tá? Então, o primeiro passo, voltando um pouquinho, assim, antes da configuração da portabilidade, tá? O primeiro passo é ter a empresa cadastrada no gestor, né? Então, a empresa chegou para mim no escritório, vindo de outra contabilidade, eu faço o cadastro dela lá no gerenciador de empresas, como eu já tinha comentado antes, né? Depois no módulo da folha de pagamento, tá? Bem como o registro dos funcionários, manualmente ou via importação de XML, como a gente já viu. Esses são os primeiros passos antes da portabilidade, tá? É importantíssimo. Não tenho XML, não fiz a importação das admissões, eu cadastrei essas admissões manualmente, informar corretamente a matrícula dele dentro do gestor. Então, pegar a matrícula dele do portal e informar idêntica com todos os pontos, vírgulas ou qualquer caractere que tenha lá no portal, informar que no cadastro dele também, a mesma matrícula, se você fizer o cadastro manualmente. Se você importar o XML da 2200, como a gente fez, aí ele já vai trazer certo, né? Então, feito essas configurações, em qual opção que eu vou para fazer a portabilidade? Então, eu vou em área de trabalho do e-social, portabilidade, transferência de escritório, dados para gerar eventos da 2200 e 2300, tá? Vou mostrar aqui no sistema. Então, as importações, vou fechar. Então, a portabilidade, eu vou aqui em e-social, portabilidade e transferência de escritório, dados para gerar eventos 2200 e 2300, tá? Então, é nessa opção que eu vou. Então, vocês podem ver que essa tela já está carregada para mim, tá? Por quê? Porque como eu importei as 2200, o sistema já preencheu automaticamente essa tela, tá? Inclusive com o número do recibo, tá? Agora, se eu não fiz a importação do XML e eu cadastrei os funcionários manualmente aqui na área de trabalho de contratos, sem nenhuma importação, o que eu vou fazer nessa tela? Eu vou clicar aqui, ó. Carregar dados para gerar os eventos 2200 e 2300, tá? Clicando nesse campo, o que o sistema vai fazer? Ó, serão inseridos dados para portabilidade. Confirma sim. O sistema vai buscar de dentro da área de trabalho de contratos as informações dos funcionários, tá? Um outro detalhe importante aqui na questão da portabilidade, tá? Então, eu tenho que fazer a portabilidade antes de registrar novos colaboradores que a empresa venha a ter, tá? Porque o que acontece? Se eu registrar algum funcionário novo, né? Fui lá, o funcionário, vamos dizer que ele foi admitido agora, dia 27/4/2023, né? Foi admitido hoje, eu tenho que mandar ele para o e-social. Esse cara não está no e-social hoje, eu preciso mandar 2200 dele. E eu cadastro ele e venho aqui e faço esse carregamento, o que o sistema vai fazer? Vai jogar 2200 dele nas processadas e não vai mandar para o e-social. E aí você não vai ter essa admissão processada lá no e-social, tá? Então, essa parte de portabilidade, fazer antes dos novos registros, fazer antes dos trabalhadores que ainda não estão no portal, tá? Tem que cuidar bastante desse tipo de situação, tá? Uma outra forma que o sistema gera as transações nas processadas, tá? É no cadastro do funcionário. Então, mesmo se eu acessar lá, clicar no botão de gerar a transação processual, e eu tenho os dados nessa tela aqui, carreguei os dados aqui, eu posso vir aqui no cadastro do funcionário, clicar aqui no envio da transação, ele já vai jogar 2200 nas processadas, sem mandar para o e-social, tá? Se o funcionário está cadastrado nessa tela,
ele joga a transação para processada. É importante até um detalhezinho que às vezes acontece aí no dia a dia, né? Ah, eu gero a 2200, não está gerando a 2200, não gera a 2200 do funcionário, né? Ou então está nas processadas, mas não está no portal. Pode ser porque foi, às vezes indevidamente, cadastrado o funcionário nessa tela, tá? E nessa tela de portabilidade. Aí o sistema nunca vai gerar a transação para processar, tá? Então aí teria que vir aqui, excluir, e aí gerar 2200 dele, tá bom? Aqui no caso, como ele veio de importação, já carregou essa tela automaticamente, né? Já está com todos os dados, tá? Inclusive do recibo. Mas, no caso de eu cadastrar manual, ou se eu quiser vir aqui e lançar manual, a informação dos funcionários, os campos obrigatórios os campos obrigatórios que você precisa preencher é CPF, data de admissão e layout. Somente isso. Os demais não é obrigatório. Quer preencher? Legal, pode preencher. Não quer preencher, não tem informação, não é necessário. Quando que, uma dúvida também bem recorrente nessa questão da portabilidade, é obrigatório ter ou não o número do recibo? Não, não é obrigatório. Eu, nessa tela aqui da parte de portabilidade, ter o número do recibo. Por quê? Só é necessário ter o recibo se eu precisar fazer uma retificação da 2200. Se eu não precisar, eu não preciso ter número do recibo. Não é muito comum fazer retificação de 2200, né? Então, mas não é um dado obrigatório para portabilidade, tá? O número do recibo não é obrigatório para portabilidade. Mas caso tenha informação, queira informar aqui, pode informar. O campo está aqui, pode preencher. Então, beleza, essa aqui é a parte dos cadastramentos, né? Então, dos funcionários. Se eu importei o XML, ele já carrega automático. Se eu já cadastrei os funcionários aqui, eu posso carregar por esse botão, o sistema vai trazer as informações. Só daí tu vai ter que ajustar aqui a questão do layout, né? O sistema já vai trazer as informações. E também posso lançar manual. Também posso vir aqui e incluir o registro manualmente, tá? Então, feita essa parte, eu vou processar. Então, como é que eu vou fazer o processamento das 2200, 2300 nas processadas? Deixa eu mostrar para vocês que se eu vim aqui na área de trabalho de social, ó, eu não tenho nenhuma transação, ó. Tá tudo em branco, tá? Não tenho nada e eu não tenho configuração de social, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, não tenho configuração nenhuma de social, tá? Mesmo assim, o sistema vai gerar as transações 2200 nas processadas, tá? Por isso que eu comentei, não é necessário, não precisa fazer a configuração do social até não terminar as importações dos XMLs, a portabilidade, né? Senão ele gera as transações. Então, beleza, fiz essa parte aqui, posso vir aqui em E-Social, portabilidade, ó, gerar S2200 e S2300, nova empresa com informações no E-Social, tá? Então, eu posso vir por aqui, se eu estou aqui nessa tela, eu também posso vir aqui pelos facilitadores. Portabilidade, gerar, atualizar. Então, vindo aqui nessa tela, né, tanto por lá como por aqui, ó, portabilidade, gerar S2200, mesma tela, tá? Então, aqui é onde eu vou fazer a geração das transações para as processadas, tá? Então, eu vou informar a empresa. Eu quero fazer só de um funcionário. Quero informar só de um funcionário a 2200. Posso selecionar aqui, isso aqui é um filtro. Não, quero fazer de todos os funcionários que estão aqui no cadastro, tá? Então, posso marcar aqui o evento 2200, 2300 e processo. Processo concluído, beleza. Então, se eu venho aqui agora nos eventos, ó, os cinco funcionários gerou as 2200 nas processadas, tá? Mesmo eu não tendo configuração do E-Social, mesmo
eu não tendo nenhum envio, ele fez a geração aqui. Então, isso é a portabilidade. É ter dentro do sistema Questor as 2200 cadastradas, para que eu possa depois gerar as demais transações, né? Então, essa é a... Deixa eu ver se tem alguma coisa importante para passar, peraí. Um detalhe. Por exemplo, se eu fiz o processamento, né? Fiz o processamento aqui, já fiz o processamento das transações, elas já estão aqui nas processadas, tá? E eu quero fazer a informação. Eu não fiz, deixa eu voltar aqui no cadastro. E eu não tenho aqui o número do recibo. Eu não informei e a transação já está lá nas processadas. E agora eu quero o número do recibo. Eu consegui essa informação, eu quero colocar aqui, ou eu preciso retificar a 2200 desse funcionário. O que eu faço? Então, eu volto aqui nessa tela. Eu informo aqui o número do recibo, eu salvo, né? Informei aqui, digamos aqui o da Sheila aqui, né? Eu venho em facilitadores, portabilidade e gero novamente. Aqui, posso gerar aqui só o da Sheila daí, né? Vou pegar aqui a Sheila. Posso processar só a dela, que ele vai atualizar dentro aqui do evento dela o número do recibo, tá? Então, ele vai atualizar o número do recibo. Eu posso fazer esse reprocessamento se eu precisar, tá? Não gerou mais uma transação, ele apenas atualizou essa aqui que já tem, tá? Vou voltar aqui nos slides. Portabilidade. Pessoal, então, a princípio era isso, tá? Essa é a parte da portabilidade, acho que ela é bem tranquila também. A finalidade da rotina é essa, tá? De gerar as transações processadas, as 2200 e 2300 dos funcionários, que já existem, né? Que estão ativos no portal do portal do social, tá? Para que vocês consigam dar continuidade na folha, né? Da folha da empresa, consigam trabalhar com ela, né? Consigam dar sequência, tá? Então, daí, a partir daqui, já poderia estar fazendo a configuração inicial do e-social, fazendo a folha e dando sequência, né, na empresa. Então, terminou a portabilidade, você já pode estar configurando o e-social da empresa, tá bom? Vindo aqui, né, em configurações, em e-social, configuração inicial, calcular a folha, enfim. Tá pronto o sistema, tá? Também quero deixar para vocês aqui, como base de conhecimento, né, o Docs. Então, toda essa informação que eu passei para vocês agora tem. Deixa eu só... Então, a apresentação seria isso, tá? Quero deixar aqui para vocês também, então, a base de conhecimento da Questor, tá? Ó, e a gente tem aqui o Docs da importação do XML, ó, importação do XML para o cadastro das admissões, que é as 2200, tá? Tem toda a informação aqui. Tem aqui a importação dos cadastros dos históricos, tá? Então, também tem toda a informação aqui. E tem também a parte da portabilidade, tá? Nova rotina de portabilidade, que foi isso que eu passei agora, ó, bem certinho com as telas, aonde clicar, como fazer a informação, tá? Então, também tem tudo isso aqui no Docs, tá? Caso vocês precisem. Claro que a gente sabe que o que foi passado hoje não tem como assimilar tudo, né? Mas vocês conseguem saber que essas opções existem no sistema. Vocês conseguem saber que tem o Docs, que vocês podem acessar, que vocês podem tentar, né? Já abre a mente, assim, sobre a informação, né? Consegue agregar um pouco mais de informação também sobre o sistema. Então, esse realmente é o objetivo aqui do